Um crepúsculo pesado e melancólico se estende sobre um esquecido posto avançado do oeste, espalhando sombras alongadas pela terra enquanto a última luz se desvanece. O céu, manchado de roxo e azul, parece pesado e ferido, como se chorasse por tudo que foi perdido. À beira do rio, uma mulher se ajoelha, seu vestido encharcado até os joelhos e suas mãos vermelhas e em carne viva movem-se com um ritmo cuidadoso sobre uma pequena e surrada camisa que um dia pertenceu ao seu filho, agora vazia por conta da correnteza. O rio, ao invés de correr apressadamente, parece pausar, prendendo a respiração junto com ela. Ela já não chora mais, pois o luto a despojou até mesmo desse alívio. O rio chorou todas as suas lágrimas por ela, noite após noite, a cada anoitecer que não trazia retorno. Atrás dela, de frente para o riacho, uma cadeira de madeira vazia espera em silêncio. Ninguém se senta ali há dias. Uma manta de lã permanece dobrada com cuidado sobre um dos braços, intocada, guardando o calor que se esvaiu. Cada fio daquela manta se lembra dos pequenos pés, das risadas, das noites em que nada estava faltando, exceto talvez a paz. Agora, o único som é o murmúrio da água contra as pedras e o chamado de um pássaro noturno solitário. Na quietude da cidade, as pessoas sussurram o nome dela. Suas vozes não a alcançam, mas seus olhares se demoram quando ela passa. Eles desviam o rosto rapidamente, como se tivessem medo de que o silêncio que a cerca pudesse criar raízes em suas próprias vidas. Ela caminha com os ombros curvados e o xale puxado com força, carregando um fardo que ninguém mais pode carregar por ela. Neste lugar, a dor raramente é nomeada, é apenas testemunhada à distância. Uma brisa fresca e constante se levanta, e o primeiro sinal de algo diferente aparece. No alto de uma colina gramada, um menino a observa. Ele está parado, tão parado que poderia ser uma sombra esculpida na própria terra, com os olhos arregalados e imóveis no crepúsculo. Ele não chama, não acena. Sua presença é uma pergunta, seu silêncio um espelho. É assim que novos capítulos começam no oeste, com alguém observando, alguém esperando, e o silêncio entre eles se estendendo tão fundo quanto o próprio rio. Ele não chegou com passos, nem com perguntas ou súplicas. Ele simplesmente apareceu uma noite à beira da varanda dela, onde a terra se amaciava com o orvalho que se formava. Não houve batida na porta, nem voz ao vento, apenas a única pegada de uma bota marcada na lama. Aquela foi a única prova de que ele havia escolhido a casa dela entre todas as outras espalhadas pela planície vazia. Por um longo momento, ele permaneceu sob a sombra do telhado, com as mãos ao lado do corpo e os olhos baixos. A tranquilidade de sua presença era tão constante quanto o fôlego contido na iminência de um sonho. Lá dentro, ela se movia silenciosamente, colocando um prato na mesa, com os dedos tremendo o suficiente para atrair que ela o havia notado. Na primeira noite, ele não tocou na comida. Ele apenas a observou, o olhar piscando do pão para as mãos dela e vice-versa, como se estivesse pesando se deveria confiar no calor ou esperar que esfriasse. Na segunda noite, ele estendeu a mão para um pedaço de casca, o menor dos movimentos lento e incerto, quebrando o silêncio não com palavras, mas com o som do pão cedendo a dedos famintos. Ela falava pouco, cuidando para não encher o ar com ruídos que pudessem fazê-lo ir embora. Ele não oferecia nada em troca. No entanto, na quietude pesada, algo passava entre eles. Algo que não precisava de explicação. Era a partilha do espaço, o ritual de comer lado a lado, duas almas aprendendo a respirar no mesmo ritmo, mesmo que nenhuma se atrevesse a olhar a outra nos olhos. Mais tarde, enquanto o crepúsculo se aprofundava na escuridão total, ela notou um par de botas deixadas do lado de fora do pequeno quarto dele. Não eram novas. O couro estava rachado, mas eram menores que as dela, empoeiradas pela longa caminhada que o trouxera até ali. Ele as havia colocado ao lado das botas dela, não atrás, não separadas, mas como se dissesse, sem dizer, que pretendia ficar. Nesta casa, o silêncio nunca era vazio. Era o começo de algo para o qual nenhum dos dois tinha palavras ainda, mas algo que poderia ser construído, gesto a gesto, no longo silêncio das noites do oeste. Ela nunca mais voltou ao rio depois daquele dia. O caminho que antes a chamava todas as manhãs, agora estava coberto por cardos e grama alta, como se a própria terra quisesse cobrir sua perda, protegê-la da memória do que a água havia levado embora. A voz do rio ainda rastejava pela noite, enrolando-se nas janelas, uma memória que se recusava a se calar. Mas ela permitiu que a distância crescesse. Agora,
Era o menino que vagava perto das margens, nunca longe, descalço e cuidadoso, seus passos deixando marcas rasas no lodo. Ele se movia como alguém procurando uma resposta que não tinha palavras para formular, parando na beira da água, como se estivesse ouvindo o que não podia ser dito. À noite ele acordava de sonhos que não podia contar. Não havia gritos, apenas o suspiro agudo de alguém que se lembra muito bem de como é a sensação de se afogar, a luta por ar, o peso do silêncio oprimindo. Às vezes, ela encontrava seus lençóis emaranhados e úmidos, o rosto dele virado para a parede, as pequenas mãos agarrando o nada. Ela não perguntava o que o perseguia no sono. Ela conhecia a perda o suficiente para reconhecê-la em outra pessoa. Uma noite, enquanto a luz se esvaía, ela dobrou uma toalha grossa e macia e a deixou ao lado da porta do quarto dele, sem palavras, sem explicações, apenas a oferta de algodão seco, uma promessa de que, o que quer que o assombrasse, encontraria conforto à espera. Naquela noite, pela primeira vez desde que ele chegara, a casa estava em paz. Ele dormiu até o amanhecer, com a respiração lenta e profunda, e ela se sentou perto da janela, observando a terra recomeçar, grata por um silêncio que finalmente parecia descanso e não ausência. Há dias em que a terra prende a respiração, em que o ar treme com um aviso. Naquele verão, um incêndio rastejou lento e faminto em direção à cidade, fazendo com que os homens corressem com baldes, gritando, pisando, rezando. Ela não se juntou a eles. Ela não empacotou nada. Ela simplesmente se sentou na varanda, com as mãos cruzadas e os olhos fixos na linha onde a fumaça se misturava ao céu. Ela não era descuidada, apenas cansada. Às vezes, quando se perdeu tudo uma vez, as ameaças do mundo perdem o impacto. O menino também não correu, não de imediato, mas à medida que as chamas se aproximavam, lambendo os limites dos campos, ele se postou diante dela, pequeno e tremendo, e estendeu a mão para a dela. Foi a primeira vez. O aperto dele, súbito e urgente, era silencioso, mas feroz. Naquele instante, nenhuma palavra passou entre eles, mas tudo dentro de seus corpos gritou a mesma coisa: corram! Juntos, eles saíram por trás da casa e atravessaram a praça vazia, com o pânico da cidade aumentando atrás deles, até encontrarem a velha igreja e a adega sob seu chão. Eles se encolheram no escuro, ouvindo o mundo rugir acima, segurando a respiração e o medo. A mente dela vagueou sem ser chamada para o seu filho. Cinzas nas bochechas, olhos arregalados e destemidos, uma memória que a cortou bruscamente na escuridão. Quando o perigo passou e o fogo se transformou em brasas, eles subiram as escadas da adega. Na varanda, enquanto o crepúsculo se instalava e o céu se tornava novamente gentil, ele se sentou ao lado dela. Ele pegou a mão dela, desta vez com suavidade, e não a soltou. Pela primeira vez desde o rio, ela permitiu e não se afastou. O silêncio deles, finalmente, era compartilhado. Na poeira que assentava e no calor que diminuía, eles encontraram algo frágil e inominado, um lugar onde o medo podia finalmente descansar, mesmo que por um tempo. Certa tarde, com o calor escaldante e a poeira pairando em faixas douradas sob um sol implacável, um estranho cavalgou lentamente pela cidade. Seu cavalo se movia com passos preguiçosos, como se ele também desconfiasse do homem que carregava. Ele usava roupas limpas demais para aquelas paragens, e seu chapéu sombreava olhos que nunca se fixavam, sempre desviando, escondendo algo que não podia ser nomeado. Ele bateu na porta dela, como se já fosse dono do que estava por trás dela, com um sorriso pronto e papéis apertados em mãos que tremiam sutilmente demais para serem honestas. O menino não falou, como nunca fazia, mas algo mudou em sua postura. Seus ombros se curvaram para dentro, seus olhos subitamente nublados com um pânico antigo que ela nunca tinha visto. Ele recuou devagar, com a respiração presa no peito, seu corpo gritando uma memória de dano. Ela viu isso claramente. A verdade não dita de cicatrizes enterradas fundo, além das palavras em um silêncio mais pesado que pedra. Ela convidou o estranho a entrar sem sorrir, serviu um café preto e amargo, colocando-o silenciosamente na mesa. Ao lado da xícara, ela colocou um rifle enferrujado, descarregado e inofensivo, mas claro em seu significado. A verdade disso pesou entre eles, sólida e inquestionável. Nenhuma ameaça foi feita, nenhuma acusação foi dita. O silêncio dela já dizia o suficiente. Ao anoitecer, o estranho já tinha ido embora, deixando apenas o eco fraco de cascos desaparecendo no horizonte. Mas ele deixou algo para trás.
esquecido ou descartado, uma fotografia com as bordas gastas de tanto ser carregada. Na imagem, o menino estava parado, rígido ao lado de um homem cujo rosto havia sido riscado e apagado de propósito, violentamente, como se alguém tivesse tentado remover a própria memória. Ela a encarou, sentindo o peso de histórias não ditas e segredos escondidos à vista de todos. Silenciosamente, ela guardou a foto no bolso, olhou para o menino que estava cautelosamente na soleira da porta e não disse nada. Mas seus olhos continham uma promessa. Ele nunca seria tirado daquele lugar, da proteção silenciosa que ela oferecia, de um lar que não lhe pedia nada além de estar seguro. Nomes têm poder, falados ou silenciosos, carregados abertamente ou guardados a 7 chaves, e ela nunca pediu o dele. Ele nunca o ofereceu. Entre eles, existia o entendimento silencioso de que algumas feridas permanecem fechadas apenas por nunca se falar do que as causou. No entanto, há momentos em que o silêncio fala mais alto, quando os espaços entre as palavras contêm verdades mais pesadas do que o ar que respiram. Ela sabia disso, e ele também sentia. Uma manhã, ela se levantou cedo, saindo para cumprimentar um sol suavizado pela neblina. No estábulo, algo chamou sua atenção. Uma nova gravação na velha parede de madeira, gravada tão fundo que lascas de pinho se curvavam delicadamente em torno de cada letra. Era um nome inconfundivelmente claro, cuidadosamente moldado por mãos pequenas demais para suportar um significado tão pesado, mas não era o nome dele. Era o nome do filho dela, o nome que ela sussurrava apenas em sonhos, a única memória que ela guardava mais perto de seu peito, silenciosa e dolorida. A mão dela pairou perto da gravação, os dedos tremendo levemente, sentindo as letras como se queimassem com perguntas que ela não se atrevia a fazer. Ela se virou devagar, carregando a pesada tentativa de uma criança de expressar amor e compreensão sem palavras, de reconhecer a perda sem reabrir velhas feridas. Naquela noite, sob o brilho constante de uma única lanterna, ela pegou uma velha colcha, semi-costurada e inacabada, esquecida desde que o rio levara seu filho. Ela passou os dedos sobre o tecido, traçando padrões desbotados como se estivesse se reconectando a uma parte de si mesma que havia abandonado. Lentamente, em silêncio, ela começou a costurar de novo. Cada ponto carregava um significado: perdão, aceitação, cura, mas não esquecimento. Ela entendia agora mais do que nunca que algumas memórias precisam viver, mantidas suavemente nas mãos, reconhecidas com ternura, honradas em silêncio. Na quietude escura, enquanto sua agulha se movia constantemente, ela sentiu a presença do menino pairando na porta. Ele não entrou, apenas observou. Ele não falou, pois não precisava. O silêncio deles já havia dito o suficiente. Começou discretamente, como sempre acontece, com sussurros passando de boca em boca, como o vento pela grama alta. As crianças falaram primeiro, suas vozes pequenas, mas certas, dizendo que o menino mudo amaldiçoava o vento, que ele trazia a escuridão por onde passava. Os pais se juntaram logo depois, com palavras cuidadosas no início, escondidas em olhares e espiadas de canto de olho. Depois, homens adultos atravessavam a rua quando ela se aproximava, com os chapéus abaixados para evitar seus olhos, seus passos acelerados como se algo pudesse segui-los se ficassem por perto demais. Em uma manhã de domingo, no mercado, entre cestas cheias de maçãs e pão quente recém-saído do forno, o pregador se aproximou dela com os olhos gentis, mas cautelosos, e a voz baixa, como se falar a verdade suavemente pudesse fazer com que doesse menos. O luto pode distorcer a alma, ele a avisou suavemente, como se estivesse oferecendo conforto, como se entendesse a dor que ela carregava. Ela o olhou sem raiva, sem amargura. Ela viu apenas um homem que não compreendia totalmente o peso da perda, alguém que tinha boas intenções, mas que ainda não sabia o quão profundamente o silêncio pode curar, em vez de ferir. Ela não discutiu, nem se defendeu. Ela simplesmente comprou mel e feijão, colocou cada item com cuidado em sua cesta e deixou o mercado silenciosamente. Antes do amanhecer do dia seguinte, quando a cidade ainda dormia e as sombras se estendiam longas pelas ruas empoeiradas, ela deixou um pote de mel na entrada da casa do pregador. Sem bilhete, sem explicação, apenas um presente suave, uma verdade silenciosa. Algumas feridas não precisam de cura, apenas de dignidade. Caminhando de volta para casa pela névoa fina da manhã, com o chale puxado com força contra o ar frio, ela respirou fundo. Ela sabia quem ela era.
Ela conhecia o menino que vivia sob seu teto. Ela não precisava corrigir o que os outros não entendiam. Às vezes, a força não reside em falar mais alto, mas em permanecer firme, gentil e segura, independentemente dos sussurros que pairassem na brisa. Eles estavam lado a lado sob o pálido céu de outono, com o ar fresco e a lenha empilhada de forma organizada a seus pés. Ela o observou enquanto ele balançava o machado, com movimentos cuidadosos e firmes. De repente, ele errou, a lâmina escorregou do tronco, deixando a madeira intacta. Ela não disse nada, não ofereceu correção, apenas ficou em silêncio, esperando que ele encontrasse seu ritmo novamente. Às vezes, os erros contêm sua própria sabedoria, suas próprias lições silenciosas. Ele parou, respirando superficialmente, seus pequenos ombros subindo e descendo com o esforço. Então, lentamente, como se estivesse tirando coragem de algum lugar profundo e intocado pelo luto, ele se virou para ela, com os olhos arregalados e incertos. Seus lábios se entreabriram brevemente, e deles veio o som mais fraco, tão silencioso e hesitante que ela se perguntou mais tarde se o tinha imaginado. Uma única palavra: mãe. A sílaba ficou suspensa brevemente no ar entre eles, delicada e frágil, como a última folha que se agarra teimosamente a uma árvore. Ela não respondeu, não correu para abraçá-lo ou o oprimir. Ela simplesmente entregou o machado de volta, com as mãos tremendo levemente, traindo o que sua voz se recusava a dizer. Seus olhos se encontraram, e naquele momento houve um entendimento mais profundo do que a linguagem poderia transmitir. Um reconhecimento de que alguns laços são moldados não pelo sangue ou pelo nascimento, mas pelo silêncio compartilhado, pelas feridas compartilhadas e pela cura compartilhada. Mais tarde, enquanto o crepúsculo pintava o quarto com sombras, ela entrou em seu quarto e parou, com a respiração presa suavemente na garganta. Lá, sobre o travesseiro, cuidadosamente esculpidos em madeira, estavam 2 cavalos, um grande e um menor. Sem bilhete, sem explicação, apenas o simbolismo silencioso de algo precioso, algo não dito, mas profundamente compreendido. Ela os pegou com cuidado, segurando-os na palma da mão, sentindo as bordas ásperas suavizadas por dedos pacientes, sabendo que eles falavam de conexão, de pertencimento. Naquela noite, enquanto dormia, ela não sonhou com a perda, mas com campos abertos, ventos suaves e cavalos correndo livremente sob um céu vasto e indulgente. O inverno chegou suavemente, envolvendo a terra em um silêncio que agora parecia mais profundo, não mais um vazio, mas uma presença, reconfortante e constante. O mundo desacelerou, coberto por uma camada suave de neve, com cada floco se ajeitando suavemente, em silêncio, como uma promessa não dita que foi cumprida. A cadeira de balanço que ficava de frente para o riacho, há muito intocada e esquecida, finalmente rangeu novamente, não por fantasmas ou memórias, mas pelo ritmo silencioso da vida que retornava, constante como o batimento cardíaco que ela havia começado a sentir de novo. A cada noite, antes que o crepúsculo se instalasse por completo, ele se movia pela casa com cuidado, acendendo lanternas, espantando sombras dos cantos. Ela o observava da janela, não com preocupação ou medo, mas com a silenciosa gratidão de alguém que havia aprendido a enxergar na escuridão, a confiar nos espaços entre as respirações, a aceitar que a cura vinha calmamente, sem drama, sem anúncio. Ela vinha nos pequenos momentos, nos gestos cuidadosos, no silêncio compartilhado que continha mais significado do que 1000 palavras faladas. Ninguém jamais os chamou de mãe e filho, e nenhum dos dois pediu por isso. Os moradores da cidade pararam gradualmente de sussurrar e de atravessar as ruas. A silenciosa companhia deles se tornou uma verdade simples, aceita pelos outros tão naturalmente quanto o nascer do sol ou a mudança das estações. As palavras importavam menos agora. Foi o silêncio que compartilharam que realmente os curou, um silêncio construído de respeito e paciência gentil, de uma aceitação que ia além de nomear, além de explicar. Uma tarde, enquanto a luz do sol filtrava-se por entre galhos nus, lançando padrões de renda na varanda, algo chamou a atenção dela debaixo dos degraus. Ela se ajoelhou devagar, estendendo a mão por baixo da madeira envelhecida, seus dedos roçando em um pequeno pedaço de madeira flutuante, cuidadosamente colocado. Esculpido discretamente em sua textura, estavam 2 conjuntos de iniciais, as dela e as de outro, lado a lado, silenciosos e permanentes. Ela não precisava perguntar quem os havia colocado lá.
Ela sabia, ela entendia. Segurando a madeira gentilmente, ela olhou em direção ao rio que um dia lhe tirou tanto e depois de volta para a casa, onde a quietude finalmente havia vindo para ficar. Ela sorriu suavemente, sentindo a paz se instalar em seu peito, completa e segura. Algumas perdas nunca desaparecem, mas alguns espaços, uma vez esvaziados pelo luto, podem se preencher novamente, silenciosamente, pacientemente, até que o que resta é uma verdade calma e duradoura, que o amor encontra seu próprio caminho de volta para casa, mesmo sem palavras, mesmo em silêncio.